Então vamos lá, gurizada, estamos aqui começando o penúltimo episódio da primeira temporada do nosso Capivara Talk. É o podcast que com certeza já se firmou na cidade como o de gosto mais duvidoso de Curitiba. E para comprovar isso, olha só o que acabou de acontecer. Meus colegas de bancada resolveram adiantar o feriado e foram para a praia. Me deixaram sozinho aqui na mão. Minha sorte é que eu consegui convencer a Maria a mostrar a carinha e me ajudar nessa conversa. Então é isso. Antes de começar o bate-papo, o Gabriel, que costuma fazer as aberturas do podcast, ele fica dando uma mendigada no like, na subscrição, não sei como é que fala, joinha, likeinho. E eu não vou fazer isso, eu não sou o Gabriel. Eu vou pedir para vocês assistirem o episódio, quero que vocês deem uma avaliada, se foi legal a experiência, pode ter sido sorte, né? Então deem uma fuçada no outro material que a gente tem publicado e se fizer sentido para você que o que a gente traz aqui vale a pena, aí sim, você carca o dedo lá, faz 2 contas, inscreve, ajuda nós um pouquinho para a gente continuar aparecendo na tua telinha. Isso posto, moçada, vamos começar com o que interessa mesmo. Hoje o papo vai ser sobre como ter um filho nos Estados Unidos. Como você, brasileiro, pode fazer, será que pode? Ter um filho americano, ter o mesmo status de Barack Obama, Donald Trump, Leonardo DiCaprio, mesmos direitos do que ele? Fugir um pouquinho das garras do Lula? Será que dá? Será que vale a pena? Será que isso é caro? Para falar sobre essas perguntas e mais algumas que vão surgir, a gente importou diretamente de São Paulo a paulistana Tatiana Sangalli. É ainda Sangalli? É, ainda. A gente importou diretamente de São Paulo a Tatiana Sangalli, que não teve um filho nos Estados Unidos. Ela teve 2. Né? E vai falar com a gente um pouquinho. Tati, obrigado mesmo por ter se abalado de lá de carro, vindo aqui sem ganhar nada, só para comentar e expor isso, bater um papo legal com a gente e com nossos 27 inscritos. Eu que agradeço a oportunidade, é um assunto que levanta muita dúvida, o pessoal gosta de saber, se interessa, e vamos lá, vamos contar um pouquinho dessa jornada aí. Tá, eu esqueci na introdução de apresentar a nossa produtora, que hoje tá com a incumbência de me ajudar aqui. Maria, dá um oi pro pessoal aí. Boa noite, pessoal. Maria, agora mais conhecida como Quebra-Galho, né? É isso aí. Maria, você quer começar as perguntas? Vamos. Primeira coisa, o que é o turismo de nascimento? Ficou conhecido muito esse turismo de nascimento e tem gente que é contra, gente que é a favor, mas é o quê? É uma brecha que existe na legislação americana, na verdade é isso, e que todo cidadão nascido em solo americano, ele tem todos os direitos de um cidadão americano, filho de americano, enfim. Mas nasceu em solo americano, essa criança vai ter os mesmos direitos. E começou muitas pessoas, muitos países, as pessoas irem para lá para ter bebê. Então, Rússia, China, Brasil. Então, assim, começou a ser um atrativo, porque, assim, principalmente países que têm uma condição pior do que os Estados Unidos buscam um futuro melhor para os seus filhos. Então, quem tem uma condição melhor financeira, porque, assim, isso é importante, existe umas questões financeiras que é aí onde tem a briga dos americanos contra esse turismo. São pessoas que vão para lá sem condições de arcar com esses custos e é chamado o tal do bebê âncora, que o Trump falou muito contra isso. Mas é um turismo assim que tem feito muito e acho que tem levado muito dinheiro, inclusive, para os americanos. Você falou, Tati, que tem os mesmos direitos do que americano. Eles são americanos, né? São americanos. E como é que foi essa história? Como é que você descobriu e como é que começou tudo isso para você ter... a Mel e o Dom, né? A Mel e o Dom. Então, assim, lá atrás, 2017, na verdade, eu tava pensando em engravidar, enfim, ou congelar óvulos, enfim, tava nesse processo de planejar filhos. E aí eu vi uma matéria falando sobre isso. Ainda era uma coisa muito embrionária. Confesso que lá atrás, assim, até o próprio programa, que hoje tá bem mais robusto que
usei, vamos chamar assim, em 2017 para ter a Mel, que foi minha primeira filha lá. Ele era um programa ainda muito amador. Na verdade, foi um médico que viu essa oportunidade, um pediatra, e aí ele começou a desenhar esse programa, e aí eu vi uma matéria, fui pesquisar, aí ele começou a fazer um tour no Brasil, em vários hotéis, contando sobre isso. Então, assim, eu fui num desses encontros que teve em São Paulo e que ele contava dessa dinâmica das facilidades, do que podia, do que não podia, o como fazer, os custos de tudo isso, e quando ele lançou esse programa. E aí eu fui nessa primeira leva, né, assim, acho que nesse começo, não exatamente na primeira leva, mas foi bem quando eles iniciaram. E aí... No começo, a gente bateu muita cabeça, assim, né, com o primeiro filho, porque, assim, eles davam os primeiros passos, então, o hospital, então você tinha o contato do pediatra, o contato do obstetra, você faz todo o acompanhamento da gestação aqui, e o seu médico aqui te dá uma cartinha te autorizando a embarcar para você ganhar o neném lá. Então, tem um período que eles sugerem que você vá para lá, então, que você esteja entre o 7º, 8º mês ali, né? Mais tardar com 36 semanas que a gente fala, né? Mas por que isso? Por que esse período? Aí é por questão médica. Você pode embarcar até 38 semanas, você pode embarcar para qualquer lugar. A companhia não te proíbe, a companhia... Não, quais são as regras, né? Então, até 36 semanas e 6 dias, você embarca só com o atestado do seu médico. O seu obstetra está acompanhando sua gravidez, faz esse papel e a companhia te libera. A partir de 37 semanas, até 37 e 6 dias, além do seu atestado, você precisa também de um atestado da companhia aérea, que chama MEDIF. Então, tem o seu médico e tem um médico da companhia aérea que faz esse atestado. Passou de 38 semanas, você também pode embarcar, mas aí é com o seu obstetra junto com você no voo. Então, você pode embarcar até depois de 38 semanas. Por que eles sugerem embarcar antes? Por questão de burocracia, é muito mais fácil você embarcar só com o atestado do seu médico. E aí você faz o final desse acompanhamento do pré-natal lá, né? Faz pagamento de hospital lá, obstetra, anestesista. E aí você vai barrigudinha lá lá na imigração eles não podem te negar a entrada porque não é proibido, né? Ou você fala, não, eu tô vindo teu filho aqui, ou você fala, não, eu vim fazer compras. Não, pelo contrário, até assim, uma das coisas, porque assim, a imigração, ela é muito rígida, é muito rigorosa. E você mentir na imigração é meio caminho andado para você ser deportado e justamente não poder ter o filho lá. Então você tem que falar a verdade. E você chega com uma barrigona, igual o meu caso, eu tava com 36 semanas, a criança nasce com 40, então imagina, faltava um mês para eu ganhar neném. E você chega com barrigão que você não consegue esconder aquela gravidez, né? E se você fala, qual que é o risco? Então, assim, você pode entrar com visto de turista, não tem problema, não é ilegal o que você tá fazendo. O que eles pedem na imigração? Que você comprove que você tem condições de arcar com aquele custo. Então, você tem condições de pagar um hospital, você tem condições de pagar o médico, como que você vai se sustentar esse período que você vai ficar aqui? Então, você consegue pagar um aluguel, você consegue se sustentar? Então, desde que você comprove isso, dificilmente um policial vai recusar a sua entrada lá na imigração. Agora, se você fala, tô indo fazer compra, o cara te dá 1 semana, 15 dias e manda você voltar para casa. E aí você vai fazer o quê? Aí você vai gastar mais, porque você vai ter que entrar com recurso, com advogado, não sei o quê. Então, a gente costuma falar, né, medical care. Então, assim, a gente tá indo lá para cuidados médicos, leva cartinha do médico que vai te atender, do obstetra, onde você marcou consulta, e fala que tá indo para cuidados médicos. Por quê? Porque eu me sinto mais segura aqui, porque é melhor do que no meu país. Mas a gente alega que são cuidados médicos. Não fala em momento algum que eu tô vindo fazer compra. Porque tem histórias de mães que fizeram isso e não conseguiram. E tiveram que entrar, gastaram muito mais. Mas e com você rolou de todas essas perguntas, imigração, ou só passa? Não, comigo, eles foram poucas perguntas em ambas as situações, e um deles, o Dom, que foi o segundo filho, foi no meio da pandemia, mas que eu só consegui também ter o Dom por conta da Mel, porque existiu uma exceção na lei que pais de americanos menores de 21 anos podiam entrar nos Estados Unidos naquela época de fronteira fechada, porque eu tive o Dom no auge da pandemia, foi em 2021, e tanto que eu fui num avião aqui, tinha 40 pessoas no avião. Você podia escolher onde você ficava, onde você deitava. Isso é um sonho americano. E a gente só entrava porque a Mel era americana, então ela que abriu portas, né? Vamos dizer assim, para o nascimento do Dom lá. Mas na imigração foi bem tranquilo nas 2 vezes. Me fizeram poucas perguntas. É assim, o que eu fui fazer, quanto tempo eu ficaria
e onde eu ficaria. Então eu falei medical care, o endereço que eu ia ficar e o período, que no meu caso, até da primeira vez, eu ficava um período e o pai das crianças ficava menos. E a gente falou, ele fica tanto tempo, eu fico tanto tempo, porque ele ficou indo e vindo, então era outra situação. Mas eles perguntam, e também é importante o quê? A pessoa fala o que foi perguntado. Porque a gente, latino, brasileiro, a gente gosta de falar, né? Eu adoro falar. Mas é uma orientação que a gente recebe até assim na imigração, responda apenas o que foi perguntado. Onde você vai ficar? Só onde você vai ficar. Quanto tempo? Só quanto tempo. E, então assim, eu passei duas imigrações que, sei lá, fiquei 2 minutos na fila. Foi muito tranquilo, muito. Legal. Um requisito, então, a primeira coisa é ter a grana para ir. Exato, porque assim, você vai pagar hospital particular, você vai pagar obstetra, pediatra, tudo particular. Porque assim, existe nos Estados Unidos alguns programas de saúde, lá não existe SUS, igual aqui no Brasil e em outros países, que é assim, a medicina, entre aspas, gratuita. Que, inclusive, qualquer estrangeiro chega aqui, se ele passar mal, ele pode ir em qualquer hospital aqui do Brasil, que ele vai ser atendido sem precisar desembolsar R$1. Isso não existe nos Estados Unidos. Então, assim, a saúde lá, ela é 100% paga. Mas existe 2 programas que são mais conhecidos, existem outros, mas assim, na Flórida em especial, que foi onde eu ganhei as crianças, tem o Medicaid, tem o Obamacare, mas são programas voltados para moradores, para cidadãos americanos, que contribuem, pagam imposto lá. Então, existe um custo do atendimento médico que esse pessoal vai ter, que é custeado pelo governo e acho que até uma parte é privada. Mas então, assim, é um subsídio para quem é contribuinte, quem paga imposto, que mora lá nos Estados Unidos. Então, não é um serviço para estrangeiro que não paga imposto, que não é morador, usar. E aí é exatamente aí que eles são contra, que era o chamado bebê âncora lá, que foi falado muito. Imigrantes ilegais que entravam nos Estados Unidos de forma ilegal para ter o filho lá, para conseguir esses benefícios de um cidadão americano, enfim. E aí ele tem acesso a tudo. Então, assim, por isso que eles não barram, né? Qual que é a questão na imigração? Se você comprovar que você tem condições de fazer os pagamentos, né? E você tem condições de entrar e sair, você não teve nenhum problema durante as suas entradas e saídas estadias nos Estados Unidos, dificilmente você vai ser barrado. Né? Existem hospitais especializados. E outra coisa, antes de viajar, tem que ter tudo organizado, já tem empresas especializadas para isso? Isso virou um negócio, né? Business agora, assim. Tem várias empresas, assim, que estão se criando, e aí agora, assim, na época que eu fui, eu tive as crianças em Miami, né? Mas agora tem uma onda muito forte em Orlando também, até por questão de custo, porque Orlando é mais barato que Miami, para hospedagem e tudo mais. Então tem muita gente que está indo até para Orlando e para outros lugares. Ou até Boston, assim, a gente está vendo uma movimentação. Eu participo de grupos, né, de mães desde aquela época, e aí a gente vê novas mães sempre chegando e pensando até em outros lugares. Então você tem programas mais robustos que hoje oferecem mais informação, mais orientação para quem quer ir, mas a pessoa pode ir também por conta própria. Eu procuro um hospital, uma maternidade, um médico e faço. Então, não necessariamente você precisa estar com tudo isso organizado. Mas eu acho que principalmente uma mulher que está grávida, se ela está com isso esquematizado, ela tem mais segurança. Porque ela chega lá e aí se ela for questionada na imigração, ela tem mais argumentos de dizer onde ela vai, com quem ela vai ser tratada, né? E acho que isso passa até mais segurança na imigração. Você teve os 2 filhos pelo programa? Não, a Mel eu tive pelo programa, nem sei se pode falar o nome aqui. Se quiser falar. Ser Mamãe em Miami, não é que assim, foi o precursor, né? Que foi isso, foi o que começou com isso, e que eu até brinco que eu falo que agora ele tá com um e-book bem robusto, que a gente que criou esse e-book há muitas mãos, porque as mães que desbravaram isso lá atrás, que ajudaram a construir isso, porque tinha muita informação que a gente não tinha. Inclusive, a Mel, eu tive uma situação assim, porque lá nos Estados Unidos, diferente daqui, o registro de nascimento da criança é com o nome de solteiro dos pais. Porque você é pai ou mãe do seu filho, independente de estar casado ou solteiro. Aqui no Brasil, não. Principalmente quando a pessoa casa e muda o nome, na certidão da criança aqui vai o nome de casado.
E lá, demorou pra gente entender isso. E, assim, aí põe um nome, depois tem que fazer a correção, entrar em contato lá com o social. Imagina, outra língua, outro país, você tendo que corrigir documento de nascimento do filho. Mas enfim, eu passei por essa situação com a Mel. E aí o Ser Mamãe começou com isso, ele tinha os obstetras lá, o pediatra era brasileiro, foi quem encabeçou esse programa. E aí onde reuniu até essas mães, né? Foi onde a gente acabou se conhecendo e tal. E ele era, assim, era na faixa de $12 mil mais ou menos, custo de hospital, obstetra, essa parte. Anestesista, enfim, o que você gastaria, que não é tão absurdo se você for olhar quanto custa um parto normal no Brasil. É um valor equivalente. Depois da gente fazer essa primeira aventura, né, a gente vai conhecendo, aí vão conhecendo outras mães, vai conhecendo outros hospitais, outros médicos. E a gente descobriu, nesse meio do caminho, um outro hospital que tinha uma estrutura melhor, um médico que... porque é diferente o atendimento médico de lá para cá também, a gente percebeu isso. Nesse primeiro programa, quando a gente foi, parecia uma linha de produção, assim, o cara te atendia na consulta em pé, muito diferente das consultas que a gente tem aqui. Você senta aqui com o obstetra quando você tá grávida, você fica 1 hora na frente dele, conversando, tirando dúvida, não sei o quê. Lá era assim, 15 minutos, em pé, tá tudo bem, próximo, e vamos pro próximo. E é uma cultura diferente, né? Eles são mais práticos, eles são mais objetivos, a gente sente... diferença nisso, né, no atendimento. E esse outro médico que a gente descobriu lá, esse não fazia parte de nenhum programa, mas é um hospital muito bem conceituado nos Estados Unidos, e ele é diretor de obstetrícia lá, e é brasileiro. Então, assim, isso acho que aproximou até, né, assim, trouxe essa... para as mães. E o atendimento, tanto a estrutura do hospital era melhor, como o atendimento do médico era mais parecido com o que a gente tem aqui. Então, acabou levando uma leva de mães para esse programa não, para esse hospital, para esse médico. Daí vai no peito, né, na raça. Aí vai na raça. Fica na rede de contato de vocês e um ajuda o outro e vai embora. É isso. E é mais barato. E mais barato, porque eu acho que... O que aconteceu com o Ser Mamãe também? Eu acho que ele começou a virar muito estrelinha, sabe? Assim, começou a... business, né? Business. E aí começou a gente famosa ter neném com eles através do programa deles. E aí isso começou a virar um negócio, e aí eles... Agora, se você for pegar, sei lá, é o dobro do valor que a gente pagou a Mel tá com 6 anos. Imagina. Eu fiz uma consulta recente, parece que no hospital, eu não me lembro qual, a cesárea tá 7.800 e se for normal 6.500. Que é bem menos do que cobra, só a parte do hospital, bem menos do que cobra o programa, né? O programa acho que tá em 20 e pouco. Meu Deus. Tá Mas o mesmo assim, eu ainda considero ainda vale a pena. Que seja um presente maravilhoso pra você dar pro teu filho. Não que ele vá ser americano, que ele possa escolher ser americano quando ele tiver 18 anos, né? 18, 20, 12... eu confundi agora. Teve uma época do Brasil... final de anos 90, começo dos anos 2000, que dava 18 anos, você tinha, se você tivesse 2 cidadanias, você tinha que optar por uma, mas isso caiu, né? Então você pode ter quanto você puder. Americana, italiana e brasileira. Graças a Deus. E é óbvio, né? A gente encara essa jornada, né? E vai pensando justamente nisso, porque assim... Quais as oportunidades que você abre para o seu filho? Quantas portas você abre para o seu filho? Um passaporte americano abre muitas portas, né? Então, assim, se pensar, eu sou brasileira nata, então, assim, não tenho nenhuma outra cidadania. Qualquer coisa, até para morar nos Estados Unidos, que você for ver, tipos de visto, de investidor, de não sei o quê, tudo muito burocrático para você estudar. Eu fiz intercâmbio em Londres, cheguei a morar um tempo lá, mas assim, é tudo muito mais difícil, a gente com o nosso passaportezinho brasileiro, né? E assim, o americano, um monte de lugar que não precisa nem de visto, e fora você poder contar com o respaldo americano em qualquer lugar do mundo que você tiver. Então, com certeza. Assim, eu tenho uma amiga que é peruana, mas que hoje é residente lá, e ela não sai dos Estados Unidos com o passaporte do Peru para lugar nenhum. Ela só sai com o americano. Americano. Porque qualquer coisa que acontecer, ela sabe que os Estados Unidos... Vai ser a primeira a ser resgatada. Exatamente. Então, assim, você abre outras oportunidades, né, para os seus filhos, assim. Aí depois tá na mão deles, né? A minha parte eu fiz. Mas é bem isso. Queria eu ter tido, né? Claro, não era a mesma coisa na época
Minha mãe não tinha nem condições, mas eu acho que é muito bacana o que você fez pelas crianças e dar essa opção de dar oportunidade. E se você botar na ponta do lápis, se um papai e uma mãe tiver um meio pé aqui e meio pé lá, você começa, o ensino lá é gratuito, a faculdade, a universidade é praticamente gratuita, paga uma bobagemzinha, só que se você for para fora, como eu tenho a Raíssa estudando lá, eu me lasco inteiro pagando, né? As americaninhas não pagariam nada. Vale muito a pena, né? Se Muito. gasta um pouco agora, não é um pouco, é bastante dinheiro. Mas ali na frente volta tudo. Pois é, porque se você for pensar, o gasto extra, na verdade, assim, para quem... Porque, assim, quem encara uma jornada dessa é quem faz um parto particular aqui no Brasil, que tem um convênio médico bom aqui no Brasil. Então, assim, quem está disposto a fazer isso, né, é equivalente. Se você for pensar no gasto da saúde, é equivalente o que você gastaria no Brasil num parto particular é o que você gasta lá. O que você vai gastar diferente é isso, é estadia, é passagem, sei lá, quem leva, às vezes leva uma babá, leva alguém da família para ajudar. Então você tem esses gastos extras. Tem que ficar um tempo depois, claro, né? Não dá para trazer a criança já. Eles sugerem, a recomendação dos pediatras é pelo menos 30 dias. 30 dias. Pelo menos tomar todas as vacinas. Mas assim, tem mãe que volta com 15 dias, 10 dias, enfia a criancinha no avião e volta. Aí eu vou contar, né? A Mel, foi o primeiro filho, aí sempre brinca, né? O primeiro pro segundo filho a gente muda tudo. A Mel eu fiz tudo como mandava, sei lá, acho que eu fiquei 3 meses lá, porque fui faltando 4 semanas certinho pra nascer, aí nasceu, esperei tomar as vacinas, aí tomou as vacinas, aí tomou a última vacina, precisa esperar 10 dias pra fazer o efeito. E, meu, aí você fica uma vida lá, chega uma hora até que você já não sabe mais o que fazer. Que até estranha, que você fala assim, você não quer mais nem voltar, na verdade. Aí fiz tudo certinho. O Dom, que já era o segundo, que aí você já sabe como que é, como que funciona tudo. Eu voltei com ele tava com menos de um mês. Menos de um mês. Ele tava, faltavam poucos dias, porque ele é de 17 de fevereiro, eu voltei 14 de março. Mas assim, acho que nem tomou, acho que a última vacina já tomou aqui, que acho que é essa que toma com 30, 40 dias. Eu voltei sem vacinar e vacinei aqui. Mas é porque aí você vai conhecendo, vai entendendo e fica mais fácil até de você pegar dica, por exemplo, pediatra, mesma coisa. Quando a gente vai para esses grupos de mães, assim, quando a gente descobre eles abrem muitas portas, assim, muitas indicações disso, daquilo. E acabei até passando com a pediatra. Eu gostei muito da pediatra da época da Mel. E aí eu cacei ela na época do Dom e fui passar com ela. Ela estava em Hollywood, já estava em outro lugar. E eu falei, não, Mirna. E fomos passar com ela. Mas é bem legal, assim. E é um grupo que te ajuda muito, né? É um apoio, é uma rede de apoio de mães, assim, né? Que encaram isso e existe ajudam, né? como caçar isso, né? Sem ter que entrar no programa, você, alguma curiosa, alguma pessoa que tenha vontade, entrar em contato com alguém desse grupo para ter suporte? Existe alguma coisa meio formalizada ou não? Não, Não? gente, é muito doido isso, assim, porque acho que as mães que chegam porque conhecem uma outra e vai indo por indicação e acaba chegando no grupo. Bom, tem você a sabe fulana, que é uma amiga. agora os nossos 27 inscritos sabem o teu Instagram e se alguém quiser ter filho, vai te pentelhar. Manda mensagem, eu ponho no grupo. Mas foi bacana, foi bacana tu falar, porque, por exemplo, eu fui pesquisar sobre o assunto essa semana e o primeiro site que a gente encontra é o Ser Mamãe em Miami, né? O primeiro, dá pra ver que ele é bem mais estruturado, assim. Mas hoje tem bastante informações, assim, pelo que eu vi no... Você consegue, né? Pela opção de fazer Sim. por conta. Mas o próprio podcast hoje já não deixa de ser um caminho também, É né? lógico, Sim. é lógico. A gente já deixa o teu contato lá, ó, já vamos fazer um e-book para ela. Tati, a gente falou muito sobre a maravilha que é ter, né? Mas existe alguma coisa de ruim? Tem algum contra de você ter o filho americano? Tem. Na verdade, eu não sei se a gente pode dizer exatamente de ter o filho americano. Quais são, acho que, a parte ruim disso aí? A gente vai num esquema particular, de saúde particular. E é um parto, é uma cirurgia. Pode dar bom, como pode dar ruim, pode dar algum problema. E se der algum problema, você tem que custear. Então, assim, e eles até falam no programa que 3% das mães tem alguma intercorrência. E aí o custo da saúde é muito caro. Americano. Então, assim,
era na casa de, na época, acho que era $5.000 por diária de UTI, coisas assim. Então, assim, é importante estar com tudo isso também bem pensado, né? Quando a gente se arrisca e se aventura nessa daí, de fazer essas contas ou fazer um seguro de saúde antes de engravidar. Tem essa opção? Tem essa opção. Então, assim, tem alguns seguros de saúde que são internacionais e que cobrem. Então, assim, tem algumas corretoras, né, alguns contatos que aí você entra em contato, você consegue fazer esse seguro antes de engravidar, porque aí tem o período de carência, né, da gestação, e você consegue ser atendido, tanto lá como aqui, né? Você pode pegar um seguro que atenda Brasil e atenda os Estados Unidos. Então, é possível. E se não, você considerar que pode ter também esse tipo de custo. E a gente teve, né, pessoas do grupo que tiveram problemas, assim, né? Tiveram intercorrências e precisaram ficar. E aí tem essas questões de, tipo, você tá fora do seu país, você tá longe, você não tem rede de apoio igual você tem aqui. Então, assim, são riscos. Eu falo que são riscos calculados. A gente sai daqui, toma essa decisão com base no que a gente conhece, a gente se prepara, a gente pensa, a gente planeja e a gente vai sabendo dos riscos que podem acontecer, né? Tem o que você sai de lá, né? Que a gente fala, é cidadão americano. Então, ele tem o socials, que é um número como se fosse o nosso CPF aqui. Então, mas é muito mais importante do que o nosso CPF, porque lá você tem que esconder esse social, você não pode contar para os outros o número, não sei por que caramba é assim. Eu já soube que o mexicano pegou o social de outro mexicano, de outra pessoa para fazer o Uber, porque você tem que dar o social e tal. Então eles seguram muito, é bem escondido isso, né? É um número reservado, sabe? Reservado. Assim, eu acho que você vai no hospital, você só dá o teu social, eles saem cobrando no negócio. Então, assim, e aí tem o período que... Então, assim, a criança nasceu. O processo da certidão é igual aqui no Brasil. Então, é feito no próprio hospital. Então, eles vão com um notebook lá no seu quarto, preenche os dados, pede para você confirmar. É nessa hora que você tem que confirmar o seu nome de solteiro e não de casado. Senão vai sair errado. E aí eles conferem o nome. E outra coisa que tem uma pegadinha, né, com os nomes americanos. Aqui a gente tem um monte de nome, né? O meu nome de solteira são 4 nomes: Tatiana, Borges, Milagres, Ribeiro. Imagina, gente, americano esquece, eles são práticos até no nome. Então, assim, eles usam o primeiro e último nome. Quando você enfia nome no meio, que você chama de sobrenome, como a gente chama aqui, porque, por exemplo, o meu Borges, Milagres, Ribeiro e tal, tudo sobrenome. Lá, se eu registro assim, minha filha, com 2 sobrenomes, na hora que vai para o documento, ele fica invertido com a ordem daqui do Brasil. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da minha filha, né? Ela chama Mel Ribeiro Sangalli. Eu não posso colocar o Ribeiro como um sobrenome, né? Ribeiro meu, Sangalli é do pai. Porque a hora que venha, se eu colocar ela lá, americana, registrar Mel, nome, Ribeiro Sangalli, sobrenome, na hora que vem que faz a documentação e que vem para cá, vira o Ribeiro Sangalli inverte. Você tem que colocar o Ribeiro como middle name. Ele não pode ser um surname, ele não pode ser sobrenome. Então, assim, é outra pegadinha que é importante a gente saber, porque também acontece de registrar e depois fica com os documentos, na hora que você tira o documento, tá tudo invertido. Porque eles pegam o último sobrenome e passam pra frente. Gente, é uma confusão isso daí. Mas foi uma coisa que a gente aprendeu na raça também. Porque, assim, na primeira vez, quando a gente foi ter as crianças, né, lá atrás, 2017, não tinha essa informação. Acho que agora o e-book do Ser Mamãe já tá até com essa informação. E aí, se você quiser colocar mais nomes, é a mesma coisa. Você coloca no nome do meio, porque se você colocar tudo como sobrenome, vai dar essa confusão, vai dar essa invertida nos nomes pra cá. E sai com a certidão, depois que você sai a certidão, você pega o social, que demora de 4 a 6 semanas, ele é enviado para sua residência, que é esse número que é super importante. E antigamente, na época da Mel, a gente fazia o passaporte americano sem o social. Você ia lá e fazia um juramento, que a criança não tinha lá e tal, Era muito engraçado isso. Assim, americano tem muito disso, assim, eles valorizam muito o que você fala, né? Até se você for olhar aquele
quando você vai tirar o visto, né? Eles fazem umas perguntas lá que a gente brasileiro, que ainda mais acostumado com a malandragem daqui do brasileiro, você olha e fala assim, mas a pessoa vai mesmo responder isso? Ah, você é terrorista, você é não sei o quê. Mas eles levam isso muito, né? E aí você fazia um juramento lá e fazia o passaporte americano sem o social. Na época do Dom, já não fazia mais. Você precisa esperar sair o número do social para depois você emitir o passaporte americano. Tanto que a Mel, eu saí com toda a documentação feita de lá. A gente faz... Então, assim, você tem o filho americano. Depois de lá, você marca um agendamento no consulado brasileiro e faz a certidão... É tipo a certidão consular. Então, você faz a certidão consular, né? Você registra a criança lá no consulado brasileiro, emite CPF, emite passaporte brasileiro, tudo lá. E com o social e a certidão americana, você faz o passaporte americano. E na época da Mel, eu fiz tudo isso. Só que assim, também tem a parte ruim. Passaporte americano, ele tem validade de 5 anos. O brasileiro de 1 ano. Então, você faz a criança, o bebê, nem compensa. Hoje, o Dom, eu nem fiz o passaporte brasileiro para voltar. Eu peguei só autorização de retorno de viagem. Porque o passaporte vale muito pouco, o brasileiro. O americano ainda vale 5 anos, valeu a pena. Eu fiz o da Mel. E o do Dom eu fiz aqui, porque eu tive que esperar chegar o social. E como o Dom eu voltei com mais cedo, né? Mais antecedência. Então, eu deixei para fazer aqui. Mas, assim, fiz super fácil no Consulado Americano de São Paulo. Agendei super rápida a agenda também. Então, assim, você consegue de hoje para semana que vem, assim, uma agenda deles é muito rápida. E aí foi super tranquilo. Passaporte. E aí renovei o da Mel, né? Que aí quando eu fiz o do Dom aqui, já renovei o americano da Mel aqui. Muito bem. E aí você tem o seu filho é americano, cidadão americano, né? E brasileiro também, fazer o quê? Mas dá para tirar o CPF. A gente já fez um episódio aqui que a gente consegue dar baixa, né? Tá? Mas e os pais? Por exemplo, eu quero ir morar nos Estados Unidos. Você ganha alguma molezinha por teu filho ser americano ou não muda nada? Vamos dizer assim que não é exatamente fácil, porque assim, não é assim, eu tive um filho americano, pronto, agora eu tenho o direito de entrar e sair dos Estados Unidos. Não. Você continua sendo brasileiro, você continua precisando de visto, você continua tendo direito 6 meses, né? Ou conforme eles te autorizarem. Mas quando a criança completa 21 anos, aí ela pode entrar com um pedido, não sei se é green card, cidadania, eu não sei exatamente qual que é o nome desse pedido, mas ela entra com o pedido dos pais. Eu acho que é green card. Então, ela pode fazer esse pedido para os pais, ela sendo americana. Ou para os irmãos, inclusive, se ela tiver irmão que é brasileiro, porque né, acontece isso, famílias que já têm um filho e depois vão ter os americaninhos lá. Então, ela pode fazer o pedido para o irmão ou para os pais. Então, querendo ou não, ajuda, é uma facilidade. Mas, assim, não é um negócio imediato. Tive meu filho americano, agora tem fronteira aberta. Não é simples assim. E mais uma pergunta. O fato dele ser americano, você tá sujeita a... Acho que sim, né? Obedecer às leis americanas estando no Brasil. Por exemplo, se eles tiverem uma... Aqui no Brasil é proibido... Não sei se foi liberado na pandemia, mas eu sei que voltou a ser proibido o homeschool. E nos Estados Unidos é uma coisa permitida. Você precisa sujeitar ele às regras brasileiras, ou por ele ser americano você tem uma... Sei lá, deu um nó até na minha cabeça na pergunta. Não, então, eu não sei se exatamente... O que eu sei, que assim, que é uma coisa... Essa parte do homeschooling eu não sei como que funciona. Uhum. Se por ele ser americano, se eu posso usar isso aqui, mas eu imagino que assim, você tem que respeitar as leis do território que você tá. Então, estando no Brasil, acho que você tem que respeitar as leis do território brasileiro, independente da sua cidadania. Uhum. E aí, estando em solo americano, você respeita as leis do solo americano. O que eu sei que interfere, e que chega um momento que você precisa decidir, depois de 18 anos, quando você começa a ter renda, porque aí você tem que ter um domicílio do seu imposto de renda, onde você vai declarar essa renda e para onde você vai recolher esse imposto. Uhum. E aí é importante ter essa visão, e aí uma decisão, e aí a Mel e o Dom que paguem os impostos deles lá nos Estados Unidos e façam essa... Mas assim, eu acho que é uma questão que é importante, mas eu acho que vale a pena. E, obviamente, eu tive as crianças lá com o intuito e com o objetivo, eu quero que elas vão para lá, né? Vá morar lá, vai estudar lá, vai ter uma vida melhor que a nossa, né? Aproveita essa oportunidade, foge daqui.
Mas assim, então a minha intenção e meu objetivo é que antes até da faculdade, que a gente consiga se organizar para que eles façam essa ida para lá e ninguém vai querer voltar, né? Uma ida sem volta, né? E aí, quando tiverem adultos, já sigam a vida por lá, né? E no caso do Dom, ele precisará se alistar no exército americano? Boa pergunta. Não tenho essa informação. Acho que em especial se ele estiver morando lá, acho que com certeza. Ele morando Porque vira aqui, bagunçado. Se for na mesma época de idade, eu não sei qual que é a época americana, vai se alistar lá e cá? Como é que faz? Porque aqui é obrigatório, mas também é obrigatório. Sim. Tanto que assim, eu tenho amigas que têm filhos que estão na época, que estão agora nessa transição de o high school para faculdade e tal, e que pegou o período de férias agora de lá, e o filho veio para cá para fazer todos os negócios, título, dar baixa lá no alistamento, resolver essa parte de documentação aqui para não ficar preso, porque aí depois, daqui a pouco, não consegue tirar passaporte brasileiro, não consegue fazer mais nada no Brasil. Então eu sei que é importante fazer esse processo aqui. E imagino que lá deve ter alguma coisa assim também. Mas é uma coisa para ele se preocupar, porque com 18 anos já tem que começar. Por favor, espero que ele esteja lá antes disso. Você tá me olhando, Maria? Pergunte o que você quer perguntar. Não, foi bacana tu falar agora da questão de se alistar, porque eu já fico pensando se vão convocar ele, né? Então. Né? Eu acho que a mãe tem essa preocupação também. Mas eu vou te falar que se ele for convocado, se ele pegar um período que os Estados Unidos se mete bastante em guerra, mas ele não é todo mundo se atirando, né? E o cara volta, os americanos têm um respeito. Idolatria. É idolatria. Não, fora que na prática tem benefício em tudo, né? Paga menos, os veteranos deles não pagam nada. É maravilhoso. Eu acho que é um risco muito calculado você servir o exército americano. Sim, e é exatamente isso. Assim, eles têm um respeito muito grande, assim, porque é um país muito patriota, né? Eles são demais, assim. Então eles respeitam muito a pátria, eles trabalham muito em prol disso, assim, eles levam isso, assim, muito sério, assim, eles, né, pro dia a dia, pra vida deles. Então, você fazer isso, primeiro que eles se sentem honrados de poderem defender e de poderem estar ali à frente. É muito engraçado isso, eles têm orgulho de ser americanos, eles têm orgulho de estar ali. E toda a comunidade, apoia e idolatra essas pessoas. Então, quem está ali à frente defendendo o país, eles são... E aí tem uma série de benefícios. Você tem ainda amizade com o pessoal de 2018? Com a turminha que vocês criaram? Nossa, tenho. E assim, foi engraçado, porque assim, a gente se aproximou por conta do programa e a gente criou um grupo paralelo depois desse programa. E a gente criou amizades, assim, que, virou amizade pra vida, né? Assim, então é muito gostoso. E é isso. E foi engraçado porque, assim, teve a primeira leva, né? A gente teve a primeira leva, que foi quando a gente se conheceu e se uniu lá, em 2017. E depois foram vindo a segunda leva dos americaninhos descasado, né? Então, assim... uns teve mais seguidinho, outros estiveram mais espaçados, mas tem muitas mães que viraram minhas amigas, assim, íntimas dessa primeira época de 2017 e que depois teve o segundo, e, uma amizade... Então, acaba assim de se conhecerem, por exemplo, nesse processo, antes de ir, de repente até ficarem juntos ou próximos? Então, foi engraçado que o que aconteceu lá atrás, né? A gente brinca que eles estavam muito embrionários, até assim, até de certa forma amador, na época que a gente foi. E aí eles colocaram 300 mães num grupo, 250 mães de períodos de gestação diferentes. Então você tinha mãe que estava recém-engravidado, descoberto, tinha mãe que já estava com um filho, tinha nascido, e eles colocaram essas mães todas juntas no grupo. E começou a dar problema, em que sentido? 300 mães, o tal dos 3% de mães que têm algum tipo de problema. E aí as mães que tinham problema começaram a jogar no grupo.
Eles acabaram com esses grupos. Então, assim, tinha lá o Ser Mamãe em Miami 1, o 2, o 3, o 4. Daqui a pouco, no meio do programa, a gente estava lá, inclusive, nessa época que começou a dar esses pepinos, né, assim, que as mães insatisfeitas, e com razão, assim, tem N relatos, enfim, cada um dentro da sua história e dentro do que aconteceu. E óbvio que é como um negócio, é propaganda daquilo, e aí uma propaganda negativa. E aí eles terminaram esses grupos. Hoje não tem mais esses grupos de mães. Hoje, quando você quer saber, que você quer participar e tal, você entra em contato, eles te falam, eles te orientam, mas não tem esses grupos de WhatsApp que a gente tinha, que foi da onde a gente foi se conhecendo, se aproximando dessas mães. Porque o que a gente fez naquela época? Quando eu tava nesse grupo que tinha mãe de tudo que é época, aí eu que encabecei isso, inclusive. Eu falei, gente, peraí, vamos criar um grupo das mães que vão ter neném ali entre abril e junho, porque a gente tá mais ou menos na mesma época de gestação. Eu até, na época, eu chamei o grupo das mães de maio. Falei, todo mundo que for ter filho nessa época, perto de maio, me fala que eu vou criar um grupo pra gente... Porque a gente tá falando a mesma língua, tá na mesma época, a gente troca as mesmas informações, a gente se ajuda, é melhor, né? E aí foi onde acho que até a gente se aproximou mais, porque aí eram mães que estavam na mesma época de gestação, passando pelas mesmas coisas, mesma etapa, mesmo tudo, mesma dúvida, tudo. Inclusive a gente fazia eu tive na época da Mel, eu tive uma urgência e precisei ir pro hospital. E aí você paga esse dia, avulso, separado, eu passei um dia lá, uma semana antes dela nascer, num sábado, ela nasceu numa quinta-feira. E aí fui pra lá e tal, e aí chegava todas as gravidinhas pra me visitar lá, né? Porque era meu grupo de mães que estavam lá, e a gente chamava atenção onde andava, porque onde andava aquele monte de mãe, tipo, 9 meses, né? Todas iguais, né? Todo mundo olhava Mas aí foi aí que a gente se reuniu, mas assim, começou a ter problema nesse sentido, e eles acabaram com os grupos. Hoje não tem mais esses grupos. Era uma coisa que ajudava, por outro lado, na visão de negócio deles, atrapalhava quando começaram a ter os problemas, né? Porque é difícil você pegar um cara e colocar todos os clientes dele na mesa aqui, ó, pra conversar, e ninguém vai falar mal, e todo mundo só vai falar bem. Vão ter os problemas. E aí você tem a gestão de crise, né? Eles tiveram que fazer uma isso. curiosidade, por exemplo, quando o bebê nasce aqui, tem as vacinas já que são feitas no hospital, são as mesmas? Teste do pezinho, por exemplo, ou tem essa diferença? Não, tem diferença. É assim, aqui a gente ainda não tem erradicado, e aí as crianças tomam um ABCG. Lá não existe mais essa vacina. Já foi erradicado, então não toma. Lá toma hepatite, faz teste do pezinho. Me parece até que eles pesquisam muito mais doenças lá do que aqui. O teste do olho, tal, o ouvido, não sei o quê, mas é assim, a BCG, por exemplo, não toma lá. Você tem que chegar no Brasil e tem que tomar aqui. E é muito engraçado também que o hospital que eu tive, a Mel, foi o Mercy, né? E o Dom foi o Monte Sinai. É muito diferente também os hospitais de lá pra cá. Isso é uma curiosidade, porque assim, né? Aqui, a galera vai ter filho, tá todo mundo de touca, de não sei o quê. Mesmo os partos normais. É muito paramentado, tá todo mundo muito paramentado. Gente, era muito engraçado. Eu achei até engraçado, assim, no parto da Mel, a enfermeira tava com o cabelo solto, igual o meu, assim, ó. Ela tava me atendendo e fazendo até fisioterapia pélvica, massagem pélvica, né, pra soltar musculatura, enfim, porque eu tive os dois, foram partos normais por indução, que é outra coisa que acontece muito lá, assim. Faz cesárea? Faz. Quando realmente é indicado. Aqui no Brasil, a gente tem a indústria da cesárea, né? Você engravidou, você chegou no médico, quase que ele já tá marcando a sua cesárea já. Mas eu tô ele pergunta pra quando tu quer. Exatamente, é tipo isso. Você tá com 12 semanas. Ah, tá bom, então eu não quero que seja escorpiano, por exemplo. Tipo isso. A pessoa escolhe o signo aqui, não, porque eu quero ter cesárea com tantas semanas e pronto. E lá não. Lá existe uma conduta muito forte pro parto normal, mesmo que por indução, mas o parto normal. Eles não estimulam. A cesárea, eles indicam em alguns casos. Então, assim, se o bebê tá sentado, se já teve cesárea anterior. Então, assim, é muito... Eles caminham tudo para ser... E eu acho melhor. Confesso que eu tive 2 partos normais, assim, recuperação é outra. Ainda mais eu, quando o Dom nasceu, que eu tinha a Mel pequenininha, ela tinha 2 anos e 9 meses, a hora que eu cheguei em casa,
Eu fui dar cambalhota com ela no chão da sala, porque era a mesma coisa que eu não tivesse tido filho. Então, eu acho importante isso, né? E foi por indução, os dois. Então, assim, você consegue se programar, vamos dizer assim, mas não precisa esperar romper e sair correndo para um hospital, bolsa e tal, mas também eles têm a preocupação com o período. Então, até para marcar cesárea, depois de 39 semanas. Aqui com 38 já a galera tá marcando cesárea. Então, você acaba deixando, fica mais prematuro, né? O nascimento da criança, às vezes assim, ela não tá preparada, porque existe a diferença de 2 semanas, né, na gestação. Então, assim, quando você tem... A gestação é contada em semanas e você conta a partir da data da sua última menstruação. Só que essa data, ela pode ser 2 semanas antes ou 2 semanas depois que o bebê foi concebido. Por isso até que existe uma preocupação de não passar de 40 semanas de conta, porque ele pode estar de 42, e aí pode passar do tempo. É uma preocupação que existe até entre o sistema particular e o público aqui no Brasil, porque às vezes o público avança esperando, e às vezes as crianças passam, né? A gente tem uma discussão muito sobre isso. Então lá, 39. A partir de 39 eles marcam cesárea. Aqui com 38 já tá todo mundo marcando cesárea. E 38 você pode estar de 36. Uhum. É um risco. Mas acho que é um pouco cultural isso. E aí é isso, parecia um quarto de hotel, assim. Você tava assim, né? E na época da Mel, que não era pandemia, então foi a madrinha dela e tal, o pai das crianças, e a gente escutando música, parecia que a gente tava Isso no hospital. No hospital, super tranquilo. Todo mundo de cabelo solto, sem toquinha, sem nada. E ainda foi engraçado, porque assim, eu tinha contratado uma fotógrafa, né? Primeiro filho a gente faz tudo. Primeiro filho eu fui fazer ensaio de gestante em Sarasota, porque é o pôr do sol mais não sei o que das quantas, a areia mais fina do não sei o que. Então, cruzei lá a Flórida para fazer ensaio de gestante em Sarasota. E contratei uma fotógrafa para fazer o parto, né? Só que ela vinha de uma outra cidade. Aí eu internei na véspera e tal, para fazer a indução, nanana. Meio-dia, tá na ponto de nascer. Aí eu falei, então, mas a fotógrafa demora umas 2 horas para chegar, dá para esperar um pouco? Aí o obstetra falou, não, tudo bem. O Dr. Cruz, na época... Não, tudo bem. Aí a gente esperou ela chegar. Aí quando ela chegou, 2 horas, então agora pode. A fotógrafa tá aí, agora 20 minutos. A gente fez o processo de expulsão, enfim, e a Mel nasceu. Mas foi engraçado. Agora o Dom escorregou. O Dom, eu internei na 4ª para ganhar na 5ª, igual eu fiz com a Mel. Só que eu internei mais cedo, era pandemia. Aí o Mairink falou assim, não, vem pro hospital cedo, 11 horas, ao invés de vir no final do dia, porque tem vaga, o hospital tá vazio, então é melhor, você interna antes. Falei, tá bom, meio-dia tô eu lá no hospital, pra ganhar só na 5ª. Aí a hora que me internaram, tudo, não, mas você já tá com 3 dedos de dilatação, não sei o que, você não vai ganhar 5ª, você já vai ganhar agora. Vamos colocar ocitocina, 8 horas o Dom tava nascendo. Nossa, bem E ele escorregou. A hora que a enfermeira viu, tá com 2 dedos, vou chamar o Mairim, que ela saiu por uma porta, ele entrou pela outra, tá nascendo, nasceu. Foi assim, não deu nem... Fácil, né? Quem vem falando pensa que é super desconto. fácil. Eu ajudei. Mas o que é importante? Tome anestesia. Nossa, eu falo pra todas as mães. Lá? Eles dão anestesia. É uma outra confusão que existe esse negócio, né? Poxa, parto normal, você precisa sentir dor? Não. Você não precisa sentir dor. Chama epidural, né? Assim, então eles dão uma anestesia que você não sente dor e você pode curtir esse momento, que é um momento tão especial da mãe, do filho, né? Então, assim, lá é muito tradicional isso. Você faz a indução do parto, você toma anestesia e aí você curte aquele momento, porque você fica com o cardiotoco, controlando os batimentos da criança e controlando as contrações. E na hora de você fazer a expulsão, a força, eles te falam, faça a força, faça a expulsão. E aí você faz. E aí vai contando e faz e o neném nasce. Você não precisa sofrer para ganhar o neném. Então, eu não sei, eu falo até para as minhas amigas aqui, quando eu converso com alguém que tá grávida, que vai ter filho aqui, eu falo, peça epidural, não precisa sofrer, né, assim. Aqui eu acho que não sei, existe muito esse negócio de, se não sentir dor, não faz a expulsão, sei lá.
Mas é um mito isso, não acontece. Eu, por exemplo, eu me preparei para ter um parto normal, porém eu tive pré-eclâmpsia. Então foi tudo muito às pressas, muito rápido, eu tive que correr para o hospital e aí aquela conversa de que não dava para esperar. Depois que ele nasceu, que foi todo aquele sufoco, eu vi que sim, que eu poderia ter esperado, que eu poderia ter induzido o parto também e poderia ter pego a anestesia, mas só fui ficar sabendo depois que ele nasceu também. Aí é o que tu falou, né? É uma empresa de cesáreas. É muito mais rápido para o médico, né? Acho que ao invés dele ficar lá horas acompanhando uma paciente, ele pega ela e faz em 15 minutos. E não precisa acordar de madrugada e te atender de madrugada, e não sei o que, porque a bolsa rompeu, ou porque não sei o que, ou porque ela tá em trabalho de parto e tem que acompanhar não sei quantas horas. Não. Ele tem o horáriozinho dele agendado lá, ele faz os partos lá da 8 às Ele consegue 3, 4, organizar a agenda do mês, né? Exato. Mas não é humano isso, né? É bem estranho. Apesar do atendimento lá ser, nos Estados Unidos, a gente sentia assim, mais frieza, até na hora de fazer ultrassom e tudo, né? As medidas, a gente pergunta, aqui você vai fazer ultrassom, você faz 1 milhão de perguntas, a pessoa presta super atenção em você. Lá os ultrassons são muito práticos e, e se a médica não pediu, eles não vão olhar. Mas a médica não pediu o peso, né? Tá bom, então não vou olhar o peso. Assim, tá bem, tá respirando, tá tudo certo, só vai. Assim, eles são muito objetivos lá. Eu percebo assim que para tudo que você vai fazer lá, por exemplo, o pedido médico, ele vai fazer exatamente o que o médico pediu. Mas dá para ver? Aqui não, né? Aqui acho que tem um pouco da história do jeitinho brasileiro, do não sei o quê. A gente sempre, a médica pediu, sei lá, para ver quantas vezes, mas dá para ver o tamanho disso, dá para ver o tamanho daquilo. E geralmente a pessoa que faz, né? E vê o tamanho, e vê não sei o quê, e vê. Lá eles são mais objetivos. Tati, você acha que agora, com toda a bravata do Trump, ele vai tentar restringir isso de alguma forma? Nossa, isso é uma discussão que tem, né? Porque assim, isso tá na Constituição. Então, você tem que mudar a Constituição. Eu não sei se ele vai ter força, tempo e braço para pôr isso em discussão, em votação, para mudar, porque você tem que mudar a Constituição do país. É muito delicado. O que eu vejo, essa é uma visão totalmente minha, é que ele é um businessman, ele é um cara de negócios e tá lá para voltar a fazer a economia crescer, que tá sofrendo um pouquinho, né? Sim. Nada comparado a nós, nunca vai estar, nem no pior momento da vida, mas eles são acostumados com bem bom. E eu vejo que o seu caso não é um caso que ele seria contra, porque é uma pessoa de fora levando o dinheiro para lá. O problema dele é o mexicano que passa por baixo do muro, fica escondido, daí agora tem esse que eu acho que ele vai barrar. É isso. O que tinha, que foi até, tinham casas na Califórnia com chinesas, assim, uma galera que fica lá esperando entrar em trabalho no parto, escondido. Entra de forma ilegal no país, fica lá esperando entrar em trabalho de parto, entrou em trabalho de parto, aí corre para um hospital, e aí eles não podem negar atendimento. Não pode negar, e aí já era, assim, né? Eles vão atender, a criança vai nascer, e vai ficar a conta lá para alguém pagar. E aí, a família ilegal, que tá ilegal, usufrui desse sistema de saúde, sem pagar nem imposto, nem de forma particular. Nem a conta. E a conta fica para alguém e sobra para os americanos, né? Ou para os contribuintes. A conta não vai pro bebê, né? Porque quem fez a lambança foi o pai ilegal. Pai então, ilegal. E ele tá nem aí se tem a conta, porque ele tá ilegal. Tá ilegal. E é essa a bandeira que o Trump estava defendendo na época e brigando e sendo contra, é isso que ele chamava de bebê âncora. São os imigrantes ilegais que vão ter o filho por conta da... Pra nós ele tá bem certinho, né, no que ele tá falando. Óbvio. Porque você sobrecarrega o sistema de saúde. Claro. Com gente que não tá contribuindo, que não tá pagando imposto. Então, assim, faz todo sentido. Mas é isso que ele falava muito. Os bebês âncoras eram esses. Pessoas que não custeiam os seus gastos lá com a saúde. É quem vai para lá se aproveitar, usufruir dos benefícios que os americanos estão trabalhando e estão pagando imposto para ter. Essa é a grande questão.
Por isso que o pessoal continua indo e os programas de ganha neném lá estão agora aumentando. E agora, até o Ser Mamãe agora foi para Orlando também, né? Eles agora começaram a atender lá também. Porque tá dando dinheiro, né? Dá dinheiro. Quando tem gente pagando e assim, pagando comércio, tudo. É isso. Então é isso, Tati. A gente tá se encaminhando pro final. Você tem alguma mensagem? Você quer deixar algum recado para talvez alguma mãe curiosa, alguém que tenha essa vontade, a gente não tenha feito a pergunta que ela queira saber, se tem algum meio de entrar em contato com você? Não, óbvio, se alguém ficou com dúvida e quiser tirar, quiser informação, quiser dica, quiser indicação, pode me mandar mensagem no Instagram que eu respondo sim. E eu acho que basicamente é isso, assim, se prepare aqui e tenha certeza também que você tá com uma saúde legal e o bebê com uma saúde legal, né? Porque assim, tem gestações de risco e que às vezes não vale a pena, né? Então assim, pensar nos riscos calculados. Então assim, eu tenho uma gestação tranquila, dá para encarar, né? Dá para fazer o seguro-saúde antes. Não dá, vou arriscar, mas então vou me planejar. Tô com uma grana, né? Um colchãozinho preparado para isso. Mas eu acho que vale muito a pena. Eu acho que é um negócio que quem tem oportunidade, tudo, e é bem estruturado, e você vai ser bem atendido, e não é um bicho de 7 cabeças. Você não vai sofrer preconceito lá, pelo menos não dos profissionais que vão te atender. Não, até porque tem muito latino te atendendo, assim. Você vê que, principalmente na Flórida, que foi onde a gente foi e que teve as crianças lá, tem muito latino, né? Então, assim, ser atendido por estrangeiro, mora um monte de estrangeiro lá. Então, assim, você não tem esse tipo... E eles fazem de tudo para te dar um bom atendimento, assim. Eventualmente, você vai ter uma pessoa mais ríspida ou outra, mas, no geral... eu acho que a gente é bem atendido, você tem um bom serviço. Para a criança, eu acho que faz toda a diferença na vida dela. Pensando em tudo isso, questões... Tem uma questão, assim, criança muito pequena não tem creche, igual a gente tem aqui. Lá você vai ter escola pública a partir de 5 anos. Então, até 5 anos é tudo pago. Mas depois de 5 anos, você tem escolas boas e públicas. E aí... Daí para sempre. Daí para sempre. Tati, obrigada por topar participar com a gente, disponibilizar o teu tempo, tirar todas as dúvidas. Vamos deixar o teu contato na legenda, o teu @, para as pessoas que tiverem dúvidas também entrar em contato com a Tati. Muito obrigada. Obrigado, e eu tenho certeza que agora a gente vai passar dos 28 inscritos, você vai ver. Eu que agradeço, gente. É um assunto que eu gosto, porque, enfim, eu acho que vale super a pena e existe muita dúvida e eu sou super a favor. Vão ter os bebês lá. Isso aí. Concordo com você.